o Kaique ficou. E você trouxe que o Matheus Pereira ele foi muito importante na permanência do Kaique. Sim, ô Caramujo, o que aconteceu? Quando começou essa história, né, deve ter umas 3, 4 semanas que o Como chegou para valer, tentando levar o Kaique. O Kaique hoje tem um novo agente, né, um empresário novo, de uma empresa de fora, e trouxe a primeira proposta, e aí começaram as conversas, aí o Cruzeiro recusa, vem uma outra, o Cruzeiro recusa, vem uma outra que o Cruzeiro entende que era uma proposta boa pelos 80%, por 80% dos direitos econômicos do atleta, e aí o Kaique também com o staff, eles começam a conversar no sentido de aproximação com o clube italiano, mas neste período todo aí, até chegar ao ponto do Cruzeiro desistir de vez, né, e falar, ó, em nenhuma condição mais, se a gente tinha pensado ali, e eu acho que a postura do Cruzeiro nesse caso, se revoltou como, se revoltou alguém, não está assinado, meu amigo, você não é obrigado a fazer nada, né? Repensei. O Flamengo não repensou quando o Matheus Gonçalves ia vir para cá? Então, beleza, a gente criticou, mas acontece. E ainda bem que o Cruzeiro repensou, né? Que eu acho que não seria uma venda para mudar a história e a gente ia ficar com um baita desfalque na lateral esquerda. Mas neste período, é claro que quando você tem a conversa mais firme, são as duas partes caminhando para fechar, né? As três, né? O Como, o Cruzeiro e o próprio Kaique com o staff, né? Então, nas conversas ali, o Matheus Pereira chegou no atleta para meio que tirá-lo aí de ideia, para mostrar a importância dele para o grupo, para o time hoje, pro que o Cruzeiro almeja na temporada, e que também, se for o caso de ir para uma situação melhor, né? Com todo respeito ao Como, hoje a gente estava falando mais cedo aqui, o Como tem 2 laterais pela esquerda, né? Tem um titular que foi revelado pelo Barcelona de Cainho, e tem Alberto Moreno, ex-Liverpool, né? Mais experiente, tem jogado mais as partidas de Copa, e o outro lateral lá, você lembra? Alex Vale. Tem jogado como titular no campeonato italiano. Então, não sei se seria o melhor cenário para o Kaique, e aí o Pereira teve um papel aí importante para tirar de cabeça também, porque às vezes vem, o salário vai ser tanto, o Kaique tem direito a um percentual, então ganharia uma baita grana, né? Teria direito aí ele, o staff, a um baita valor, que estava sendo negociado à parte, então eram 12 milhões, 10 mais 2, na parte do Cruzeiro, né? A transferência mesmo seria maior, talvez aí chegasse nos 15, né, que o Fabrício tinha falado, né? O jogador também ficou feliz com a situação, vai renovar muito em breve, provavelmente, vai ter um salário melhor aí, e acho que ficou bom para todo mundo. Não podia errar, né? Eu acho que estava errando e deu tempo de arrumar. Essa questão do contexto acho que conta muito. Eu entendo que todo atleta tenha o sonho de jogar no futebol europeu, porque o futebol europeu te aproxima das principais competições, te aproxima da sua seleção nacional, que é o sonho de todo atleta. Eu tenho certeza que o Kaique tem o sonho de estar na seleção brasileira, mas é necessário também essa questão do contexto que o Samuel trouxe. Tem 2 laterais mais consolidados, você vai para lá, às vezes o atleta vai ser terceira opção, vai ter a resiliência de suportar o processo longe da sua cultura, etc e tal. Mas eu gostaria de destacar essa questão do Matheus Pereira. Acho que o Matheus Pereira pode fazer mais dentro do campo, pegando o recorte desse começo de ano, apesar do gol contra o Betim, pode. Mas tem me chamado a atenção, pós-renovação, esse crescimento dele como uma liderança. Falou depois do Clássico, falou depois do jogo contra o Betim. A gente viu como ele lidou com a situação do gol perdido do Arroio. Ele agora procurando o Kaique para mostrar a importância do Kaique para o grupo. Tem uma cena depois do jogo contra o Betim, ele abraçando o Ney, seria um outro atleta mais jovem, saindo com os dois assim, ali meio que debaixo dos braços. É isso que o torcedor do Cruzeiro espera do Matheus Pereira em algum momento. Que ele também tem esse perfil de liderança, por ser um cara cruzeirense, por ser um cara que já vivenciou várias situações, tanto dentro de campo quanto fora dele. Então é legal esse destaque que o Samuel traz assim, e que o Kaique tenha sucesso aqui no Cruzeiro. Acho que o futebol brasileiro tem crescido cada vez mais como uma vitrine para a seleção brasileira. A gente tem visto um movimento cada vez maior de jogadores que atuam aqui, figurando na seleção. Então acho que para o Kaique também, com o Cruzeiro competindo pelos principais torneios, ele pode sim ser um atleta de seleção brasileira, e concordo com essa questão da valorização. Acho que é um atleta que merece sim. Assim, convenhamos, o Kaique hoje está sendo titular absoluto do Cruzeiro, já consolidado como um dos melhores do país. Ele não pode sair do Cruzeiro para ser uma opção do Como, de um clube de segunda prateleira dentro do futebol italiano. Estou falando nem dentro do contexto do futebol europeu. O Kaique só pode sair do Cruzeiro para pelo menos brigar forte por titularidade em um clube de maior expressão. Então que bom que ele acabou, através da conversa com o Matheus, certamente com outras pessoas,
se dando a consciência disso, eu tô muito na expectativa de uma temporada bem legal do Kaique. Eu acho que esse fato, por exemplo, de Carlo Ancelotti fazer questão de estar presencialmente em alguns jogos, a gente tem visto isso até nesse início de temporada, é algo que certamente vai motivar o Kaique, né? É muito mais fácil o Ancelotti fazer esse movimento de ir em jogos dentro do Brasil do que, por exemplo, futebol italiano, ainda mais para ver o como, né? Em Botafogo Cruzeiro, por exemplo, o Ancelotti estava por lá. Então, serve de motivação para ele, porque é um cara que, se não for para a próxima Copa do Mundo, infelizmente não deve ir, mas vai entrar forte no próximo ciclo, e tem tudo para ser assim com a camisa do Cruzeiro, que tá dando todo o suporte, toda a projeção para ele, e o Kaique tem aproveitado bem isso, né? Não à toa se consolidou como titular da posição e um dos principais nomes no futebol brasileiro dentro da lateral esquerda. Agora vamos passar lá para outra ponta do campo, Samuca, que nós tivemos também uma lesão confirmada do atacante Chico da Costa, período similar, né, de ausência. Pois foi uma lesão muscular, assim, mais séria. E do jeito que ele estava ali, né, realmente já mostrou que era um problema mais importante, mancando bastante, e aí o Chico, mesmo sendo lesão muscular, ele dificilmente volta aí com menos de 1 mês e meio. Então são 6 a 8 semanas, acho que vai pintar uma oportunidade para o Neisser, né, que não vai deixar o Caio Jorge todos os jogos, Não dá. Parte física, e o Caio entrega muito, né, e essas arrancadas o tempo inteiro, pensa, você ficar dando arrancada o tempo inteiro do jeito que o Cruzeiro lança a bola para o Caio Jorge, então o Neisser vai ter a chance dele aí com mais frequência, porque o Chico só volta em um período aí de 6 a 8 semanas com essa lesão muscular confirmada na coxa direita. E pro ataque, assim, vocês acham que estamos bem cobertos? Talvez seria o caso de tentar, às vezes, tirar o Caio Jorge ali do final de uma partida que o Cruzeiro esteja melhor para botar o Neisser, porque a gente sabe que o desgaste do jogador vai acentuando mais no final. Mas ou dá para girar assim, bota o Neisser para jogar, dá sequência que ele vai render? Eu acho que dá para trabalhar das duas formas. Dar sequência para o Neisser em jogos que forem ali possíveis, mas em reta final de partida, fazer também esse movimento de controlar um pouco mais os minutos do Caio. É o que o Samuel falou, a característica do Caio Jorge força bastante ele e aumenta ainda mais o desgaste que um atleta já acaba sentindo, né? A gente sabe da importância que o Caio Jorge tem nos momentos sem a bola, ele é um cara que se dedica muito, pressiona zagueiro, às vezes recompõe um pouco ali para poder ajudar o Cruzeiro em situações defensivas, e ofensivamente é um cara que depende muito dessa questão da explosão, da velocidade, da arrancada. Então acho que é até legal também para o próprio Neisser, né? Claro que o torcedor acho que ainda está um pouco ressabiado com o atleta pelos gols perdidos diante da equipe do Betim, mas é um processo também, é um jogador, e o Valu falou muito bem aqui no nosso pós-jogo contra o Betim na Samuca TV sobre ter um cuidado, né? Porque ele é um atleta com potencial, mas ele ainda precisa de se firmar dentro do cenário do futebol profissional. A gente tem, dentro desses atletas hipotéticos, a gente tem o Neisser do Sub-20. Mas a gente sabe que entre um campeonato Sub-20 e um campeonato profissional existe uma diferença muito grande. Acho que não precisa de fazer esse movimento de buscar um jogador para a função ali de centroavante, não. O impacto da lesão do Chico é bem menor do que a do Jonathan Jesus, né? Apesar da gente estar falando aí de um tempo de recuperação similar, mas tem uma diferença de qualidade e também até olhando de profundidade na posição, né? Porque o Neisser foi o cara que chegou sob a expectativa de ser o primeiro reserva do Caio Jorge e finalmente parece que vai ser. É o momento que, se o Neisser for utilizado aberto, seja pela direita ou pela esquerda, eu vou ficar muito surpreso. Porque já que o Neisser no último jogo atuou como uma opção ao Caio e agora claramente ele é a única opção, então o Tite deve dar uma sequência para ele, claro que sendo reserva, e fica a expectativa do Neisser aproveitar isso, né? Aproveitar principalmente fazendo gols, porque a gente precisa de uma alternativa importante que entregue gols também. Isso ficou latente na última temporada, eu acho que nesse início de temporada também, então que o Neisser possa aproveitar isso. O Caio Jorge, certamente, sempre que possível, vai querer jogar, até mesmo desgastado, pensando principalmente no Cruzeiro, mas até em Copa do Mundo também, né? Para ele se mostrar um pouco mais. Mas cabe perfeitamente o Neisser aí em reta final de algumas partidas e até começando alguns jogos também. Eu acho que vai ser legal. O que é importante saber separar as coisas, porque às vezes nas redes sociais não tem o meio termo, né? Não é porque o Neisser errou o gol que ele errou, ou os gols, né? Acho que aquela do Gerson, que o Gerson dá um passe rasteirinha cruzada ali, o centroavante tem que chegar e... Ou ele mata o goleiro, não chutando o goleiro igual ele chutou, né? Mas com a bola, véio. Ou afunda a rede e... Por exemplo, o que o Arroio não fez naquele clássico, né? Sim. Ali ou você desmaia o goleiro com a bolada ou estufa a rede de todo jeito. Tem que ser essa postura. E ele foi mal nas chances que teve. Mas teve boa movimentação e tudo. Mas também não dava pra gente, isso acontece e tudo. A gente precisa criticar o que a gente vê, mas entender que é um processo de adaptação. Foi o quê? O segundo jogo dele só, né? Sim. Depois de entrar poucos minutos e fora de posição contra o Democrata. Agora sim ele vai ter oportunidade. Mesmo entrando no decorrer dos jogos, ele vai ter uma chance aí de ter mais minutos. E é um jogador que já mostrou potencial. A questão de adaptação, acho que vai ser até importante.
machucar jogador é ruim, né? Mas o Chico vinha ali passando à frente um pouco, então quando ele voltar, se o Neisser aproveitar as chances que ele vai ter, o Chico vai voltar no lugar que ele veio, né? Para ser ali uma mudança de situação de jogo e por aí vai. É isso aí, Nação Azul. Esse aí é o vídeo com Samuel Venâncio e a turma da Samuca TV, trazendo as últimas informações do Cruzeirão para você. E a gente aqui do canal Análise Cruzeiro fazendo o corte e trazendo tudo atualizado para você ficar por dentro do que rola no Cabuloso. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E passa também lá no canal do Samuca TV para dar aquela moral para o Samuel Venâncio. Um forte abraço e até mais com mais informações do Cabuloso.